Boa noite, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma live Revelando Cristo que entra no ar neste momento. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus preencham o coração de todos vocês que nos acompanham. Eu estou nesse momento aguardando o nosso irmão Robson Lopes, que apresenta a live junto comigo, para então iniciarmos as atividades de hoje. Enquanto isso, eu peço a você que compartilhe essa transmissão, que você convide pessoas para nos assistirem, pessoas para participarem, porque é muito edificante e o tema de hoje é um tema muito especial. Amém? Conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração para espalhar a palavra de Deus. Olha ele aí. Meu querido pastor William. Robson Lopes na área, tudo bem? Bem, graças a Deus, melhor agora, e o senhor? Tudo bem também, que a graça do Senhor esteja com você, viu? Muito obrigado por Amém. mais esta live. Eu que agradeço, cada vez mais motivado em estudar, cada vez mais motivado em conhecer, né, sobre não só a palavra de Deus, mas o Deus da palavra também. Isso é muito Verdade. bom. É muito bom. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Que hoje possa ser um diferencial na tua vida, que essa live possa ser um diferencial na tua vida. Vá compartilhando, vá mandando para as pessoas, que daqui a pouquinho, em alguns segundos, a gente já vai começar. Pastor William, como o senhor está? Tô bem, graças a Deus. Seguindo a vida aí como Deus permite, torcendo para que as coisas melhorem e fazendo a obra, orando pelas pessoas, pregando a palavra. Tô tentando fazer aquilo que Jesus espera de mim, né? Tentando ser o sal da terra e a luz para o mundo. Glória a Deus, isso é verdade. Nós temos que agora reforçar também um pouco as orações, né, pastor? Porque a gente acabou de ver aqui na televisão que está vindo uma terceira onda, pelo menos aqui em Salvador, e diz que vai ser pior do que a segunda. Então, vamos orar para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia dos nossos governantes, porque se realmente se concretizar, vai ser difícil, viu? É verdade. Torcer também para que as pessoas, né, Robson, se conscientizem, né, um pouco e contribuam um pouco mais para evitar, né, essa situação. Não é um momento de simplesmente liberar as atividades. E Verdade. também não dá para a gente esperar que Deus faça tudo por nós, né? Tem muita coisa que está ao nosso alcance, tem muita coisa que está nas nossas mãos, né? Então, se cada um fizer a sua parte, com certeza essa situação ela vai ser diminuída, né? Ela vai ser enfraquecida. Verdade, vamos orar. Mas antes de começar, só gostaria de dar boas-vindas a algumas pessoas aí, as pessoas que já estão participando. Por enquanto não, acho que o pessoal ainda não entrou, viu? 8:05, eu não tô, pelo menos aqui eu não estou vendo ninguém ainda. Certo. Então, lembrando que é importante a quem nos assiste compartilhar, clica aí, tem um botãozinho aí na sua tela, Enquanto você compartilhar. está falando, eu já vou compartilhar aqui. Isso, você vai compartilhando aí e convidando as pessoas para nos assistirem. Amém? Lembrando que a live ela é composta de 3 momentos, né? Nós temos inicialmente o momento de debate, Eu não sabia que nós, eu saía. onde nós abordamos algum tema. Em seguida, nós temos as orações, né? O momento dedicado às orações. E para finalizar, nós temos o momento da palavra, né? A mensagem de fé e esperança que o Senhor preparou para nós. Amém? Amém. Contigo, Robson. E hoje o tema é
não sei se a palavra é controvérsia, mas vai ter um bom debate aqui. Vai ter um bom debate aqui, que como a gente conversou durante essa semana, realmente foi algo edificante. É bom falar sobre a palavra de Deus, é bom a gente estudar. A gente cria alguns hábitos, pastor, como o senhor bem disse, tanto na live que o senhor fez no domingo, no culto que o senhor fez no domingo, quanto na nossa conversa. As pessoas criam hábitos, esses hábitos vão passando de geração em geração. E a gente faz as coisas sem entender. Então, em cima do que a palavra diz, nós vamos debater esse tema hoje, que é um tema realmente interessante. Tá? Esse tema ele só surgiu exatamente porque eu vi que o senhor tinha mandado para mim, depois teve a live e a gente conversou sobre o assunto, isso me chamou a atenção. Porque a vida toda a gente fala que a igreja é a casa de Deus. Sempre falamos que Deus mora em nós, né? Então, eu quero fazer essas duas perguntas para o senhor. Primeiro, a igreja é a casa de Deus? Segundo, Deus mora nos nossos corações? Está com o senhor. Amém. Olha, Robson, esse tema realmente foi um tema que nós abordamos no nosso último culto de domingo, né? No nosso culto, nós sempre temos um momento dedicado ao estudo, né? É sempre abordado um tema ali, e o tema do domingo passado foi justamente esse. E de fato, é um tema que impacta muito, né, as pessoas, porque vai de encontro àquilo que as pessoas sempre ouviram, né, e por consequência também sempre pensaram, sempre acreditaram, né? E tem até um ditado popular que diz que uma mentira contada muitas e muitas vezes acaba se tornando verdade, ela acaba sendo aceita como uma verdade, né? Mas isso é um ditado popular, essa é uma prática mundana, isso não se aplica à Igreja de Jesus, né? Para nós, o que interessa é a verdade, e a verdade ela está contida na Bíblia, né? Então não importa o que um diz ou o que o outro diz, o que importa é o que está escrito. Então é por isso que eu nunca expresso a minha própria opinião. Eu prefiro simplesmente expor a verdade, expor aquilo que está escrito na Bíblia e que, infelizmente, a maioria das pessoas desconhece, né? Certo. Então vamos lá. A sua primeira pergunta é se a igreja é a casa do Senhor. E a resposta é não. A igreja não é e nunca foi a casa do Senhor. Essa história de chamar a igreja de casa do Senhor é um hábito humano. Você não encontra base bíblica nenhuma para sustentar essa afirmação, e pelo contrário, afirmar que a igreja é a casa do Senhor é uma afronta ao que a palavra diz, é se opor ao que a palavra diz. Então, para que não fique só nas minhas palavras, né, e para quem nos assiste não cair da cadeira nesse momento, eu vou ler aqui Isaías capítulo 66, verso 1, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que tipo de casa vocês me edificariam? Então a gente já começa com o próprio Deus falando: escuta, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, é onde eu piso. Quem são vocês para construir uma casa para mim? Que tipo de casa vocês acham que seriam capazes de construir para alguém com a minha grandeza, né? E aí, no livro de Atos, no capítulo 7, no verso 48, nós temos Estevão dizendo o seguinte: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. E no mesmo livro de Atos, no capítulo 17, no verso 24, nós temos o apóstolo Paulo
enfatizando, endossando a afirmação de Estevão, né? E concordando também com o que o próprio Deus afirmou lá em Isaías. E Paulo diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Amém? Então, em resposta à sua primeira pergunta, a igreja não é a casa do Senhor. Essa história de chamar a igreja de casa do Senhor são vícios de linguagem, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando nós homens, usamos um aparelho de barbear, normalmente a gente chama de gilete, né? Ah, eu preciso comprar um gilete, preciso comprar um gilete. Só que na realidade o nome do negócio não é Gillette. Gillette é uma marca, é um fabricante de uma lâmina de barbear. Existem diversas outras marcas. Só que independente do que você compre, independente, você chama de Gillette. Então você convencionou a isso, né? E tantas outras coisas. Então, nós temos lá no Antigo Testamento, nós temos um salmo escrito por Davi, e é daí que eu acho que se originou essa história. Davi escreveu o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, Davi escreveu esse salmo dessa forma, né? Porém, essa afirmação de Davi não confirma que o templo era de fato a casa do Senhor. Não. Simplesmente confirma a forma como culturalmente as pessoas se referiam ao templo ou ao tabernáculo, como a casa do Senhor. Né? Os santuários do que o povo judeu utilizava no passado, inicialmente o tabernáculo e depois o templo construído por Salomão, o povo se referia a esses locais como a casa do Senhor. Porém, nenhum deles era a casa do Senhor. Nenhum deles podia abrigar o Senhor. Então as pessoas se referiam àquele local como casa do Senhor. E aí isso pegou e foi passando de geração em geração e chegou até hoje, né? Chegou até nós. Até hoje as pessoas ainda se referem à igreja como a casa do Senhor. E na realidade, tanto o tabernáculo quanto o templo erguido por Salomão, quanto as igrejas que nós conhecemos hoje, todos esses locais simplesmente são santuários, são locais de culto a Deus, são locais em que as pessoas se reúnem para adorar a Deus, para apresentar suas ofertas, né? No Antigo Testamento, inclusive, como as pessoas naquela época não tinham o Espírito Santo, ou seja, a presença do Espírito Santo não era permanente nas pessoas, era algo esporádico, porque o Espírito Santo só se tornaria presença permanente depois da vinda de Jesus, né? Então, no Antigo Testamento, as pessoas não tinham o Espírito Santo, né? Então, as pessoas tinham que ir até o santuário, levar as suas ofertas, apresentar os seus sacrifícios, e então a glória de Deus se manifestava naquele lugar e consumia aquele sacrifício. Depois da vinda de Jesus, isso deixou de ser necessário. Por quê? Porque o Espírito Santo passou a habitar permanentemente nos crentes. E aí a Bíblia diz que nós então nos tornamos santuário de Deus. Então agora a glória de Deus, ela não se manifesta mais num endereço, ela não se manifesta mais num templo, ela não se manifesta mais num prédio. Agora a glória de Deus se manifesta através de mim, através de você e através de todos os crentes em Jesus. Certo. Eu tenho algumas observações aqui. Pois não.
Porque como a gente conversou na segunda ou terça-feira, eu confesso que eu fiquei espantado e eu falei, "Pô, pastor, eu não vou só nas suas palavras, porque isso é até uma dica. Quando você for a uma igreja, ou quando você estiver na sua igreja, no seu templo, né, você observe e escreva tudo o que o seu pastor está falando, para que você não apenas ouça e aceite o que é dito. Nós temos que pesquisar, nós temos que analisar dentro da palavra. E em cima disso eu fui pesquisar, e a primeira parte, pastor, ou a primeira vez que foi dito sobre casa de Deus na Bíblia, foi em Gênesis 28, quando Jacó colocou a pedra como travesseiro, deitou ali naquele lugar, e aí veio uma escada e desceu, e ele falou, olha, realmente, que terrível é, aqui o Senhor se faz presente, o Senhor mora neste lugar, algumas traduções falam morar, habita neste lugar. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é esse, né? Então, foi o primeiro ponto, a primeira vez que a palavra casa, ou seja, a casa de Deus, foi dita na Bíblia como um lugar, né? O Jacó que disse ali, aqui é a casa de Deus, enfim. Porém, em Mateus 21, uma passagem bem interessante foi quando Jesus chegou no templo e tinha aquelas pessoas comprando e vendendo, e enfim, ele começou a derrubar as coisas, bater nas coisas, e ele disse que a casa dele seria conhecida como casa de oração. As palavras de Jesus a minha casa será chamada de casa de oração. Ou seja, o próprio Jesus disse que aquele lugar era a casa dele, o templo, o lugar onde as pessoas tinham o hábito de se reunir, de cultuar, certo? Sim. Então, como é que a gente pode encarar essa passagem? Muito simples. Herança cultural. Jesus era judeu e viveu como judeu, seguindo todas as tradições judaicas, né? Inclusive, nós podemos ir até antes dessa passagem que você citou e podemos ir até aquela celebração em Jerusalém, quando Jesus era criança, e Jesus então se perdeu ali dos seus pais. E quando os pais encontraram ele, ele estava no templo, e aí ele disse o seguinte, onde eu estaria se não na casa de meu pai? Né? Então, Jesus, como judeu, ele também tinha essa herança cultural. Ele tinha essa herança de se referir ao templo como casa de Deus, como casa do Senhor, como casa do Pai. Assim Mas como ele não era o próprio Deus? Ele não era o próprio Deus? Será que ele não sabia também? Além de Jesus, os salmistas e os apóstolos, os discípulos, todos estavam falando erroneamente que ali era o lugar, era a casa de Deus? Exatamente, todos estavam errados. Inclusive, é muito fácil de nós atestarmos isso. Nós temos aqui, por exemplo, em relação ao tabernáculo, que foi o primeiro santuário erguido, Êxodo capítulo 25, no verso 8, né? Depois de dar todas as instruções acerca da construção do tabernáculo, Deus diz o seguinte, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Ou seja, Deus não disse, eu habitarei no santuário. Farão para mim um santuário e nele eu habitarei. Não. Deus deixou claro, vocês vão fazer um santuário, onde vocês vão me adorar, onde vocês vão prestar as suas ofertas e sacrifícios. E eu habitarei no meio de vocês. Eu estarei no meio de vocês. Por quê? Porque, como eu já disse aqui, o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele era uma presença aleatória. Ele não era uma presença permanente, como é hoje na igreja. Aí depois, nós temos Davi, o rei Davi, com a ideia de construir o templo para Deus. Davi, lá no seu palácio, lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 1, o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã, aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Então, aos olhos humanos, a gente olha para essa atitude de Davi e diz assim,
puxa vida, como Davi era bonitinho, né? Davi, ele morava num palácio e ele se preocupou em construir uma casa para Deus. Ele se preocupou em construir um lugar para abrigar a arca da aliança. Então o coração de Davi se encheu desse sentimento. Só que aí o que aconteceu? Deus deu uma invertida em Davi. Deus deu uma baita de uma bronca em Davi pela arrogância de Davi. E aí nós temos no próprio capítulo 7 de 2 Samuel, a partir do verso 5, olha o que Deus respondeu a Davi. Vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia que tirei os israelitas do Egito. Eu tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde eu tenho acompanhado os israelitas? Por acaso alguma vez eu perguntei a algum dos líderes, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel, por que você não me constrói um templo de cedro? Então a gente vê aqui... Repete por gentileza, qual que é essa passagem, pastor? 2 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 5. Então, a partir do verso 5, nós já vemos Deus se posicionando. Deus chama Davi e fala assim, escuta, meu querido, você vai construir uma casa para eu morar? Você tem certeza? Eu não morei em lugar nenhum desde que eu tirei o povo de Israel do Egito. Ou seja, Deus já deixou claro que ele não morava no tabernáculo. Ele não morava no tabernáculo, ele não morou em lugar nenhum. E aí Deus coloca Davi no seu devido lugar. Deus diz assim, Davi, aí vamos continuar a leitura aqui para não ficar nas minhas palavras. A partir do verso 8, Deus diz o seguinte, agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, e te coloquei como soberano sobre o povo de Israel. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para o meu povo Israel, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei os teus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Então Deus colocou Davi bem no lugarzinho dele e disse o seguinte, Davi, deixa eu te lembrar quem sou eu, deixa eu te lembrar de quem você está falando. Você está falando daquele que tirou você do meio do rebanho de ovelha, lá daquelas roupas sujas e fedidas que você usava, e te coloquei agora vestido de linho, dormindo num palácio, com servos e servas, governando soberanamente sobre Israel. Olha para mim, Davi, olha para minha grandeza, olha do que eu sou capaz de fazer. E você está achando que você, um simples homem, um mero mortal, que até ontem não era nada, vai ser capaz de construir uma casa para eu morar? Você tem certeza que você é capaz de construir um lugar que abrigue a minha glória, abrigue a minha pessoa? Negativo. E aí Deus, inclusive, como castigo à arrogância de Davi, Deus diz o seguinte, pois você não vai construir nada. Você não vai construir. Eu não vou permitir que você construa. Eu não vou permitir que você erga este símbolo da sua arrogância. Pois o que vai acontecer é que o teu filho, ele não vai erguer uma casa para eu morar. Ele vai erguer
um templo em honra ao meu nome. E aí Salomão construiu o templo em honra ao nome do Senhor. Amém? Aí nós temos Salomão dizendo o seguinte no livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 2. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está no céu e você está na terra. Por isso, fale pouco. Então, o próprio Salomão, construtor do templo de Jerusalém, templo erguido em honra ao nome de Deus, o próprio Salomão deixou claro, Deus não mora aqui, Deus não está aqui, Deus está no céu e nós estamos na terra. Amém? Então, além disso, nós temos os versículos de Isaías, que eu já li aqui, dizendo claramente que Deus está no céu e nós na terra, né? Confirmando o que Salomão dizia. Agora vamos às palavras de Jesus. Como você mesmo disse, Jesus se referiu... Eu gostaria muito de cortar um pouquinho o senhor, que esse assunto realmente é muito relevante. O senhor estava falando sobre o versículo, o capítulo 7, versículo... De Atos. Não, de 2 Samuel, capítulo 7... 2 Samuel, certo, capítulo 7. Certo. Qual que é a parte que o senhor leu mesmo? Que eu mudei de página aqui. Eu li do 1 ao 13. Que é a parte que ele fala aqui. Deixa eu ver onde eu anotei aqui. Porque eu anotei uma parte que o senhor falou que eu achei muito interessante, que ele fala... eu não moro em templos, ou eu não tenho uma casa desde a saída dos israelitas. Isso, está no versículo 6. 6, pronto. Achei ele aqui. Não tenho morado em nenhuma casa desde em que tirei os israelitas do Egito. Se ele não tem uma casa desde esse dia, é sinal que antes ele tinha uma casa. Não, claro que não. Porque assim, se eu falo, olha, pastor, eu não comi, eu estou sem comer desde ontem. É sinal que ontem eu comi. Não. Isso não tem fundamento. O que Deus quer dizer aqui é o seguinte. O povo hebreu só passou a se reunir para adorar a Deus depois que eles saíram do Egito. Enquanto o povo hebreu estava no Egito, não existia culto a Deus. Tanto é que a ordem que Deus deu a Faraó foi o seguinte: deixa ir o meu povo para que me adorem. O povo hebreu nunca se reuniu para cultuar, para adorar a Deus enquanto eles estavam no Egito. No Egito eles eram escravos e eles não tinham liberdade. Eles podiam sim, cada um na sua casa, fazer as suas orações, prestar as suas ofertas a Deus. Agora, um povo reunido para cultuar a Deus não acontecia. Então, a partir do momento que o povo saiu do Egito, eles então passaram a se reunir e cultuar a Deus, celebrando assim, inclusive, a primeira Páscoa, que foi celebrada no deserto para comemorar a saída do povo de Israel do Egito. A partir daquele momento, as pessoas ainda desorganizadas erguiam cada um o seu próprio altar de pedras e colocava ali a sua oferta e o seu sacrifício. Não existia organização. Não existia. Entende? Aí, diante daquela situação de desorganização, Deus então fez o seguinte: olha, eu vou levantar um sumo sacerdote, Arão, e vocês vão construir um local para que todos os sacrifícios e todas as ofertas sejam trazidas diante do sumo sacerdote. Ou seja, Deus então estabeleceu regras, porque até aquele momento não havia a organização. Entende? Então Deus passou a dizer o seguinte: olha, desde o momento em que vocês saíram do Egito, se organizaram como povo, passaram a me cultuar, eu não tinha casa. Entendeu? Então, se você imaginar que Deus tinha casa antes disso, aí
Não tem o menor sentido, entende? Não tem o menor sentido. Sim, né? inclusive, segundo a Crônicas, diz que até os mais altos céus são pequenos para a grandeza de Deus. Eu não sei Claro, qual é óbvio. Porém, assim, seria muito... Realmente, me foge as palavras, porque Deus é um Deus tão grande, e aí a gente vai entrar depois nessa parte, que ele faz habitação em mim. Depois a gente vai entrar nessa passagem também. Isso, depois a gente já fala disso. Certo, mas, por exemplo, já que nós vamos numa igreja, nós todo domingo, terça, quinta, domingo, às vezes sábado, nós nos reunimos numa igreja, num templo, para adorar a Deus. Ou seja, quando há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. Se nós vamos sempre num lugar, ali não torna uma morada dele, não torna, porque ali morada é um lugar de segurança, onde a gente se sente seguro. Não seria isso? Não, Robson, inclusive eu sou obrigado até a fazer uma correção a você aqui. Você disse, nós vamos à igreja para cultuar a Deus. Isso não é verdade. É o hábito de se falar, né? Isso não é verdade, nós porque somos a igreja. Nós formamos a igreja. Então, a igreja de Jesus se reúne num determinado endereço, num determinado local para cultuar a Deus. Então, nós não vamos à igreja. A igreja de Jesus, ela se reúne, né? Então, naquele local, pouco importa o local. Se você olhar nos tempos apostólicos, Pedro, João, Tiago, eles se reuniam nas casas das pessoas. Eles se reuniam no pátio do templo. Então, onde era a igreja? A igreja era onde esse povo estava reunido. Da mesma forma acontece hoje. Da mesma forma, se um grupo de cristãos aí na sua cidade resolverem se reunir na sua casa, ali está a igreja de Jesus. Entende? Certo. Então, os prédios e endereços que nós convencionamos chamar de igreja, você percebe a herança cultural presente nisso? Você percebe por que os judeus se referiam ao templo como a casa de Deus, como a casa do Senhor? Porque da mesma forma que nós nos referimos à igreja como igreja, quando não é igreja. O local onde nós nos reunimos não é a igreja. Nós, crentes, reunidos, formamos a igreja. Então é uma questão de herança cultural. Alguém errou e aí outras pessoas aprenderam desse erro e esse erro foi se perpetuando, né? Então, como eu disse, inclusive o próprio Jesus, quando criança se perdeu e foi encontrado no templo, Jesus chamou o templo de casa de meu pai. Ah, mas então Jesus também errou? Não, era o hábito, era uma herança cultural, era assim que os judeus se referiam ao templo, como a casa do Senhor. Porém, o próprio Jesus deixou muito claro, Mateus capítulo 6, verso 9, vocês quando orarem, digam assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Depois, novamente, o próprio Jesus, em Mateus 23, 9, diz, a ninguém na terra chamem de Pai, porque vocês têm apenas um Pai, aquele que está no céu. E aí Jesus, novamente, em João capítulo 14, verso 2, diz o seguinte, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Que casa de meu pai é essa? O templo? Claro que não. Então nós percebemos o quê? Nós percebemos aqui, não é Jesus se contradizendo. Nós estamos diante do Jesus humano, o Jesus judeu, que aprendeu dos seus pais, dos seus amigos e dos seus vizinhos a chamar o templo como casa do Senhor, assim como nós chamamos o local onde nós nos reunimos de igreja. Domingo, por exemplo, eu estou indo para a igreja. Você não está indo para a igreja. Você é a igreja está indo para aquele lugar, entende? Mas nós nos referimos àquele local
como igreja. Então nós temos esse hábito, nós temos esse costume. Então o Jesus humano também tinha esse costume. Porém o Jesus Deus tinha plena convicção de onde é que Deus estava. Deus está no céu. Entende? E a Bíblia afirma em diversas outras passagens que Jesus está à direita de Deus. Aonde? No céu, nas regiões celestiais. A Bíblia também nos diz que a nossa herança, nós igreja, a nossa herança, ela está nas regiões celestiais onde Jesus está sentado à direita do Pai. Então é muito simples, né? A gente precisa só entender o que é costume, hábito cultural do que é, de fato, a morada de Deus. Agora, outra correção que eu preciso fazer aí em relação ao que você disse, né? Você falou assim, morada é onde a gente sente segurança e tudo mais. Não, não é isso. Morar, onde é que você mora? Você, Robson, você mora em Salvador. Aí é a tua casa. Amém? Agora, vamos supor que você venha para São Paulo. Você vem aqui para São Paulo para me visitar, para congregar conosco. Você vai ficar aqui durante 12 meses, vai ouvir a palavra, vai aprender bastante. Você vai ficar 12 meses aqui hospedado na minha casa. Durante esses 2 meses que você está aqui na minha casa, você está fazendo morada na minha casa. Ou seja, você está usando a minha casa temporariamente como sua residência. Isso é fazer morada. Fazer morada é uma condição temporária de usar um determinado local como moradia. Isso é fazer morada, entende? Então, morar é algo permanente. Fazer morada é algo temporário, né? Então, a Bíblia deixa claro que Deus faz morada em nós pelo seu Espírito. Então aqui nós temos 2 situações importantes. Primeiro, Deus não mora em nós. Deus continua morando no céu, onde Ele sempre morou. A Bíblia deixa claro, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? 1 João capítulo 4, verso 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Então, Deus, ele não mora em nós. Deus jamais moraria em nós, inclusive, né? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos corruptíveis e Deus não pode coabitar com o mal, né? Deus não pode coabitar com o pecado. Porém, Deus faz morada em nós através do seu Espírito. Deus derramou sobre nós o Espírito Santo. Ou seja, e por que a Bíblia diz que Deus faz morada em nós? Porque é uma condição temporária. Nós só temos o Espírito Santo enquanto nós estamos aqui na Terra. É uma condição temporária, porque depois nós iremos para a eternidade ao lado de Deus. Sim. Primeiro que nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. De passagem. Já que o senhor deu a deixa e a gente já vai entrar, ou já entrou na próxima pergunta, eu pesquisei a diferença de morada e moradia. Morada, como o senhor bem falou, é o lugar, independente do tempo que eu fique ou não, é o lugar onde eu pego como habitação. Aí é casa, apartamento, enfim. Moradia é o ato de se morar. Isso. Tá? Então, em cima disso, eu peguei João 14, 23. Eu gostaria de ler para o senhor. Pode ler. Vamos lá, deixa eu só achar aqui. Que eu estou ficando ceguinho, pastor, e agora fica difícil de achar as letras. Vamos lá.
respondeu Jesus, ou seja, Jesus falando, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Isso. Pai o amará. Nós viremos e faremos morada nele. Tá? Isso. Então, essa é a primeira parte. 2 Coríntios Perfeito. 2 Coríntios 6,16 diz que ele habitarei com eles e entrarei, e entre eles andarei. Tá? Então diz que, Correto. vou repetir, habitarei com eles e entre eles andarei. Gálatas 2:20. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Tá? Isso. Então, essas passagens não nos diz que Deus habita em nós, mora em nós, mesmo que seja temporariamente, até a gente voltar para o nosso lar celeste? Não, essas passagens corroboram o que diz Efésios capítulo 2, verso 22. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, toda vez que você vê Jesus falando, olha, nós faremos morada em vocês, nós faremos morada na igreja, sempre você tem que pensar que não é o próprio Jesus que vai descer e vai morar em mim. Não. Essa morada, ela ocorrerá através da presença do Espírito Santo. Nós, igreja, temos o Espírito Santo fazendo morada em nós. Essa condição é uma condição temporária, porque quando Jesus voltar para buscar a igreja, o Espírito Santo não permanecerá na terra e o Espírito Santo também voltará para o céu. É por isso que lá no livro de Apocalipse está escrito, o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito também aguarda a volta de Jesus. Então, Jesus, ele deixa claro, nós faremos morada em vocês. Tá bom, mas de que forma essa morada vai acontecer? E aí nós temos o apóstolo Paulo detalhando isso no versículo que eu li aqui em Efésios 2, 22. Deus vai fazer morada em nós por meio do seu Espírito. É o Espírito Santo. Mas os três não são um também? Os três não são um? Sim, mas os três se apresentam. Os três são um, mas os três têm personalidades diferentes e próprias. Entende? Então, o Espírito Santo, como nós sabemos, desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo ele atua como um agente executivo. Não é o próprio Deus que desce aqui e faz as coisas. É o Espírito Santo que vem aqui e faz as coisas. O Espírito Santo, ele é o agente executivo de Deus. Não é o próprio Deus que se apresenta. Amém? Certo, mas por que ele colocou então assim, habitarei com eles? O próprio Jesus falando, habitarei. Correto. Habitar é fazer morada. Ele está se referindo a fazer morada, ele não está se contradizendo. Ele deixou claro, nós vamos fazer morada em vocês. Mas de que maneira que vai acontecer isso? Senhor, se alguém tivesse perguntado para ele assim, Senhor, como é que o Senhor vai fazer morada em nós? Como é que isso é possível? A explicação seria essa, por meio do Espírito que será derramado sobre vocês. Porque enquanto Jesus estava aqui, nós não tínhamos ainda a presença do Espírito Santo. Foi necessário que Jesus voltasse para o céu, para que só depois o Espírito Santo fosse derramado. Então essa morada acontece dessa forma. Jesus está no céu, à direita do Pai. E quem está aqui na terra? Quem é que faz morada em nós? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante de Deus. O Espírito Santo é o agente executivo de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus, entende? Mas personificado de outra forma. É por isso que... E por que isso é necessário? Pode parecer confuso, mas não é. É muito simples. Se nós lermos Efésios capítulo 4, verso 30, diz o seguinte... Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, por que nós temos que ter o Espírito Santo de Deus? Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus não é crente. Quem não tem o Espírito Santo de Deus
não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Portanto, quem não tem o Espírito Santo de Deus não é salvo e não entrará no céu. Então, o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, é o que nos credencia para entrarmos no céu. O processo é esse. Você crê em Jesus? Creio. Você confessou o Senhor Jesus com a sua boca? Confessei. Então agora receba o Espírito Santo. Pronto, você é apto a entrar no céu. Então Paulo deixa claro que nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Nós não fomos selados com o Espírito Santo para falarmos em línguas. Nós não fomos selados com o Espírito Santo para termos visões. Não, nós fomos selados para o dia da redenção. Por quê? Se a gente lê, por exemplo, Romanos, capítulo 8, a partir do verso 9, diz o seguinte: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha aí, Paulo deixa claro. Se você não tem o Espírito Santo, meu amigo, você não pertence a Cristo. Se você não crê em Jesus, se você não confessou Jesus com a sua boca, o Espírito Santo não habita em você. Portanto, você não pertence a Cristo e você não vai poder entrar no céu. Entendi. Meu pastor, Entende? o tempo está correndo aqui. Por isso que eu falei que essa live iria gerar longe. pano pra manga. Mas, por exemplo, rapidinho, só para a gente finalizar. O senhor disse que, por exemplo, se eu fosse à casa do senhor aí em São Paulo, para congregar na tua igreja e passar um período aí. Certo. Eu estou habitando na tua casa. Você está habitando aqui na minha casa. Certo. O senhor disse que o Espírito Santo é um agente executivo. Ou Sim. seja, é um representante, é o próprio Deus, mas seria o próprio representante. Então Exato. seria como se eu fosse para tua casa, mas mandasse o Daniel para tua? Para me representar? Seria mais ou menos isso ou não? É e não é, né? É e não é. Porque o Espírito Santo, ele na realidade, ele oferece muito mais, né? Esse exemplo que eu dei de você vir à minha casa seria no sentido de você vir aqui para aprender alguma coisa. Na realidade, o Espírito Santo não. O Espírito Santo ele vem para ensinar, né? Dentre tantos outros benefícios que o Espírito Santo gera, ele vem para nos ensinar, né? Mas seria mais ou menos isso. É como se fosse um representante, né? A porção. O Espírito Santo, ele é a porção de Deus em nós. Ele é o representante de Deus em cada um de nós. Entendi. Então, pastor, ou a gente continua na próxima live, porque realmente tem muita coisa aqui para a gente poder debater. Ó, eu separei bastante coisas aqui para a gente debater. Ó, tá vendo aqui bastante coisinhas. Mas a gente tem que respeitar o tempo também para não ficar cansativo. O senhor gostaria de dar algum recado, alguma coisinha antes da gente partir para as orações? Não, só quero dizer exatamente aquilo que a Bíblia diz. Cresçam no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus. Ame o Senhor seu Deus com toda a sua força, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Né? A forma que nós temos de conhecermos a verdade, a forma que nós temos de conhecermos Deus, de entendermos a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus, é conhecendo a palavra. É parar com esse negócio de, mas eu escutei isso a minha vida toda. Não importa se você escutou isso a tua vida toda. Você pode ter escutado a tua vida toda e escutou errado, escutou um engano. Né? É muito importante conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, principalmente aqueles que são obreiros na obra de Deus. Né? A Bíblia diz, procure apresentar-se aprovado, manejando bem a palavra da verdade, não tendo do que se envergonhar. Glória a Deus, glória a Deus. E a palavra nos alegra, não só a palavra, mas Deus nos alegra. Como eu contei para o senhor, no dia realmente foi edificante. Sabe aquele dia que você acorda pensativo, para baixo e muitos pensamentos na cabeça, e aí daqui a pouco a gente começa a conversar sobre o assunto, já houve um renovo, e glória a Deus pela vida do senhor, pela vida do Daniel. Aleluia.
E vamos já para a próxima Aleluia. etapa. Sim, vamos orar então, apresentar o povo aí a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Então vamos lá, pastor. Parte das orações pela saúde, meu pastor. Léo Cruz, Senhor João, Evandro, Rosângela, Mauro. A irmã Rosângela Oliveira pede oração pela saúde dela e pela família dela. E a Paula Cristina pede oração pela saúde. Amado Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti essas vidas apresentadas pelo Teu servo Robson, para que o Senhor alcance cada uma delas, que o Senhor toque, que o Senhor repreenda toda e qualquer enfermidade na vida destas pessoas, que o Senhor repreenda qualquer dor, qualquer sofrimento que essas pessoas estejam enfrentando, e que todas, Pai, sejam tocadas pela Tua misericórdia, que os corações se alegrem ao serem curados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Por trabalho, tá? A Gerlândia Fernandes, Marco Aureliano, Pastor William, Daniel, Robson, Tainá, Maicon e Nakiane. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti as vidas apresentadas pelo Teu servo Robson, para que o Senhor contemple as nossas necessidades, que o Senhor supra cada uma das nossas necessidades e que o Senhor nos abençoe com um emprego, com uma porta de trabalho, com a Tua bênção sobre os negócios, para que nós possamos cumprir o que a Tua palavra determina. A Tua palavra nos diz, Senhor, que nós devemos trabalhar e com as nossas mãos produzirmos algo útil. A Tua palavra nos ensina a não dependermos de ninguém e a nos sustentarmos de forma honesta. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor entregue um emprego, que o Senhor entregue uma bênção, que o Senhor entregue prosperidade nos negócios para todas essas vidas aqui apresentadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E para finalizar, a parte de família, oração pela família. Laura, Talita, Nicole, Juliana, Débora, Bruno, Tamires, Priscila, Adriana, Stephanie e Rose. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, colocamos nas Tuas mãos as famílias apresentadas pelo Teu servo Robson, para que o Senhor manifeste a Tua glória, para que o Senhor manifeste o Teu poder, para que o Senhor sonde cada coração, para que o Senhor sonde cada pensamento e que o Senhor repreenda todo e qualquer mal que tem agido na vida e nos lares dessas pessoas. Senhor, que o Senhor converta toda tristeza em alegria, que o Senhor converta toda treva em luz, para que cada coração se alegre e se volte para Ti. Peço a Ti, Pai, que derrame sabedoria sobre este povo, sobre estas pessoas, para que eles saibam como se relacionar, para que eles saibam como lidar com as dificuldades e problemas. Peço a Ti, Senhor, que tenha misericórdia de cada uma destas famílias e que os abençoe, derramando sobre eles a Tua paz e fazendo permanente a Tua presença em cada um desses lares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E nós vamos agora para a parte mais gostosa, que é a palavra de Deus, que é quando a gente se alimenta da palavra. Vamos lá, pastor. Amém. Você que nos assiste e tem uma Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 17. Glórias a Deus. A partir do verso 7. Diz assim a palavra de Deus: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes.
Não ficará ansiosa no ano de seca e nem deixará de dar fruto. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, que a partir de agora eu não fale por mim mesmo, mas que eu fale movido e inspirado pelo Teu Espírito Santo que habita em mim, para que a Tua igreja seja consolada e edificada, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Bendito é aquele cuja esperança, cuja confiança está em Deus. Bendito é um sinônimo de feliz. A gente pode dizer que feliz é aquele que coloca a sua confiança em Deus. E o interessante é que no verso 7, nós temos praticamente a mesma coisa dita duas vezes. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Será que a Bíblia nos apresenta essa instrução justamente dada a importância de confiar em Deus? Como é difícil confiar em alguém. Confiança não é uma coisa simples. Confiança é uma coisa que se constrói com o tempo. Assim, nós não confiamos facilmente nas pessoas, né? Nós, como seres humanos, ao nos relacionarmos, ao fazermos negócios, a gente dificilmente age com confiança. Normalmente a gente pega um documento, uma garantia, alguma coisa por escrito. Por quê? Porque a confiança é algo difícil de ser obtida. E a Bíblia nos diz para confiarmos em Deus. E a Bíblia diz mais, a Bíblia diz que feliz é aquele que confia em Deus, aquele que consegue colocar a sua confiança em Deus. Se entre nós já é difícil confiarmos, nós que podemos nos ver, nos ouvir, nos tocar, já é difícil confiar, será que não seria ainda mais difícil você confiar totalmente em Deus? Alguém que você não vê? Alguém que você não toca? Pois vale a pena fazer isso. Vale a pena depositar sua confiança em Deus. Porque se você assim fizer, você será como uma árvore plantada junto às águas. Imagina um riacho, imagina um lago e uma árvore plantada à beira deste riacho, à beira deste lago. Embora você não veja as raízes dessa árvore, as raízes dessa árvore se estendem por baixo da terra em direção àquele lago, em direção àquele riacho. Nunca vai faltar água para ela. E essa árvore não vai sofrer com os dias quentes, não vai sofrer quando vier aquele calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. E essa árvore também não vai sofrer num tempo de seca. Quando a terra estiver seca, ela não vai sentir falta de água, porque as raízes dela estão ali em contato permanente com aquele riacho. E aí, o mais interessante, essa árvore não deixará de dar fruto. Quer dizer que se vier o calor intenso, quer dizer que se vier uma seca intensa, essa árvore então morre e para de dar fruto? Não, essa árvore persiste e continua dando fruto. Então a Bíblia nos compara a essa árvore, a Bíblia nos coloca exatamente nessa condição. A Bíblia diz para nós, confie em Deus, porque se você confiar em Deus, quando vier o tempo difícil, quando vier um calor arrebatador, quando vier uma seca destruidora, você não vai ser abalado. Você vai continuar firme, vivo e o mais importante, você vai continuar dando frutos. Diante da dificuldade, diante da luta, diante do sofrimento, diante de todos os problemas, você ainda vai dar frutos. Você ainda vai levar esperança para as pessoas. Você ainda vai ser capaz de animar aquele que está abatido. Você ainda vai ser capaz de levar luz para aquele que está nas trevas. Mesmo diante de uma tribulação terrível, você ainda vai ser capaz de dizer, Deus é bom, Deus pode mudar a tua vida. Você ainda vai praticar o bem.
Mesmo diante de uma situação difícil, aterrorizante, você vai estender a mão ao necessitado. Você ainda vai gerar frutos. Você vai continuar sendo honesto. Você vai continuar dizendo a verdade. Você vai continuar agindo de forma espiritual. Só que tudo isso só vai acontecer se você conseguir, de fato, colocar a tua confiança em Deus. Colocar a tua confiança inteiramente naquele que você não vê, naquele que você não toca, mas que você sabe que existe. Meu irmão e minha irmã, Deus fez questão de registrar as palavras dele como um manual para a nossa vida. A importância de nós conhecermos e, mais importante do que tudo, aplicarmos a palavra de Deus à nossa vida é justamente para lidarmos com aquilo que nós temos mais dificuldade, os problemas, o sofrimento, as perdas, as dificuldades. Como seres humanos, nosso coração automaticamente se enche de medo, de ansiedade, de preocupação. A gente já pensa em desistir, a gente já acha que não vai dar certo, a gente já quer partir para soluções rápidas. Ah, quer saber? Eu vou fazer assim, vou fazer assado. Só que isso é o jeito humano de agir. E o que Deus quer para nós é que nós sejamos diferentes. Deus quer que nós coloquemos a nossa confiança nele. Que a nossa esperança seja Ele, que a nossa força venha dele, para que nós sejamos como essa árvore que Ele nos apresenta. Alguém inabalável, alguém que permanece vivo, firme, forte, independente do que aconteça. Então o Senhor diz para ti, confie, e a tua fé, a tua confiança será recompensada. Amém? Louvado seja Deus. Tome posse dessa palavra. Amém. Glória a Deus. Mais uma mensagem linda, mais uma mensagem edificante. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Que essa live, do início ao fim, possa edificar a tua vida, possa abençoar a tua vida. E envie para as pessoas, porque é um tema muito interessante, é um tema que vale a pena você ler mais e pesquisar mais sobre o assunto. E aí depois Amém. A gente pode ver se volta a esse tema ou não, né, pastor? Podemos sim, claro. Às vezes uma live só não é suficiente, né? Até porque nós estamos aqui para debater o assunto, né? Então debater o assunto significa confrontar, né, as informações, buscar as provas textuais, e talvez uma hora não seja possível para um tema tão profundo quanto esse. E o que eu falei, o meu papel aqui é perguntar. Tá certo? E eu vou levantar questões aqui até onde não der mais. O seu papel é perguntar e o meu papel é apontar onde é que está escrito na Bíblia a resposta. Amém, glória a Deus. Meu pastor, o senhor gostaria de fazer os agradecimentos e finalizar com a oração? Gente, eu quero mais uma vez, vocês podem imaginar e podem pensar, podem dizer que eu sou chato por dizer sempre a mesma coisa, mas esse é o meu papel. Meu papel é lembrar você que Jesus te chamou para ser o sal da terra e a luz do mundo. O meu papel é lembrar você que os campos estão brancos, que grande é a colheita, mas que são poucos os trabalhadores. Então é necessário que você, cristão, servo do Deus Altíssimo, seja o sal da terra, cumpra o teu papel, nos ajude a espalharmos a palavra de Deus, convide mais pessoas para nos assistir, convide mais pessoas para estarem conosco, divulguem, porque como vocês sabem, nosso interesse aqui nunca foi financeiro, nós não estamos aqui movidos por vaidade humana, por interesses carnais. Desde o início, nós estamos aqui única e exclusivamente trazendo conhecimento, divulgando o amor de Jesus, tentando levar a verdade bíblica à igreja para que se cumpra as palavras de Jesus. Conheçam a verdade e a verdade vai te libertar. Então, nós sabemos que no mundo de hoje, muitas pessoas brincam com o evangelho, muitas pessoas fazem do evangelho negócio, muitas pessoas sofrem levadas por enganos e mentiras.
E a forma que nós temos de combater tudo isso não é com violência, não é com xingamento, não é causando confusão. É simplesmente apresentando a palavra de Deus, simplesmente expondo a verdade, como nós fazemos aqui. Então eu peço a você que continue compartilhando todos os nossos posts. Siga-nos no Instagram, siga-nos aqui no Facebook, no YouTube. Entre em contato conosco através do WhatsApp. Faça o que você tiver que fazer. Use o seu tempo e a sua internet para divulgar a palavra de Deus. Amém? E é isso. Então, gostaria então que o senhor orasse, agradecendo. Amém. Vamos orar então e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Amado Deus e Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais este momento diante de Ti. Obrigado, ó Deus, pela minha vida, pela vida do Robson e pela vida de todos aqueles que nos assistem. Obrigado, Senhor, por nos amar com esse amor incondicional e nos permitir termos esse tempo para apresentarmos e falarmos da Tua palavra, para falarmos do Teu amor, tratarmos, ó Senhor, de algo que realmente edifica as nossas vidas. Muito obrigado. Eu peço a Ti, Pai querido, que todos aqueles que ouviram essas palavras que foram ditas aqui sejam tocados por Ti, sejam transformados por Ti, sejam consolados e edificados por Ti. E que essa palavra se espalhe, Pai, se espalhe como fogo no mato seco, que alcance, Senhor, aqueles que estão distantes, aqueles que nós não conhecemos, aqueles que nós não temos como chegar. Que o Senhor, pelos teus caminhos, pelas tuas formas, faça, Senhor querido, com que todas essas palavras se espalhem e sejam como sementes lançadas num solo fértil, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua salvação seja conhecida, para que o teu nome, Senhor, seja exaltado. Em nome de Jesus, eu te agradeço, eu selo esta oração. Amém, amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Lembrando que quinta-feira, às 19h30, nós temos o culto na Igreja Evangélica, culto ministrado pelos nossos evangelistas Evandro e Daniel. Então você que tem acesso à Zona Oeste de São Paulo, venha, participe, venha nos conhecer, venha cultuar a Deus conosco e ser abençoado. Quinta-feira, às 19h30. E domingo, às 10 horas da manhã, na Igreja Evangélica, nós temos também culto às 10 horas, sempre com orações, louvores, um momento dedicado a estudo e ministração da palavra. Então você que tem acesso à Zona Oeste de São Paulo, venha nos conhecer, venha cultuar conosco. Orem por nós, orem pelo nosso ministério, orem pelo Robson, orem pelo Daniel, orem pela minha vida, porque nós estamos a serviço do Senhor. Amém? Aleluia. Obrigado, Daniel, aí, pela força que sempre dá pra gente aí. Sem ele, realmente fica difícil. É um tripé. Aqui é um tripé. Tem uma parte aqui, os dois ficam cambaleando. Meu pastor, verdade. Obrigado pela sua disposição. Um grande beijo, Robson. Deus abençoe você e a todos que nos assistem. Amém. Amém. Tchau, tchau. Paz.